Este é o segundo vídeo da exposição sobre fundamentos de métodos científicos quantitativos. Ao final do vídeo anterior, coloquei a deixa para expor neste segundo vídeo os fundamentos das três abordagens de pesquisa: a quantitativa, a qualitativa e a mista. Inquestionavelmente, as três abordagens não são tão estanques quanto parecem à primeira vista. Abordagens quantitativas e qualitativas representativas não devem ser vistas como categorias rígidas, distintas, polares, né? Opostos de uma dicotomia. Em vez disso, esses métodos quantitativos e qualitativos representam diferentes pontos, né, em um contínuo. Um estudo tende a ser mais qualitativo que quantitativo ou o inverso. Então, a pesquisa de métodos mistos reside no meio deste contínuo, porque incorpora elementos qualitativos e abordagens quantitativas também. Antes de tocar em considerações específicas sobre as abordagens de pesquisa, ainda me faltou mencionar aspectos epistemológicos importantes no vídeo anterior quanto aos fundamentos da pesquisa científica. Aqui está um print, né, do site da Academia Brasileira de Ciências com o seu posicionamento sobre qual é o propósito da ciência. Então, o seu presidente, Luiz Davidovic, colocou que a ciência não deve ser justificada apenas em função de suas possíveis aplicações. Nessa citação aqui direta, né, disponível aqui na página da Academia Brasileira de Ciências. Particularmente, eu sempre tive a ideia de que a pesquisa é conduzida para melhorar a vida das pessoas. Não me lembro de uma época depois de ter entrado na vida adulta em que não tenha pensado que um pesquisador, um cientista, não fosse a coisa mais importante que alguém pudesse se tornar. E porque a ciência, pelo menos na minha visão e na visão de muitos pensadores, né, importantes, eu sou uma simples professora de uma universidade federal, mas assim, esse é um pensamento também compartilhado por pessoas importantes na ciência e pessoas que têm uma maior transcendência, né, na comunidade acadêmica. Então, nesta visão, o propósito da ciência é melhorar a vida das pessoas. E na área da saúde, que é a minha área de formação, por exemplo, muitas vezes os pesquisadores estão buscando um novo medicamento ou uma nova vacina, como é o que acontece agora em relação à vacina para a Covid-19. Então, esta é uma vertente importantíssima, né, dos objetivos da ciência, em contraposição aqui ao que se coloca, né, na Academia Brasileira de Ciências. Bem,
A linha de pesquisa que eu sigo, por exemplo, enfoca a aplicação de uma determinada técnica de ensino-aprendizagem na subárea de educação na saúde, com o objetivo de aprimorar aspectos formativos nesta área e que possam repercutir institucionalmente com aplicabilidade prática, né, com retorno para a instituição e também, de uma forma geral, né, o que se pretende é que também contribua para a educação na área da saúde, né, os processos formativos em saúde, de uma forma geral também. Essa é a maior ambição, né, de um pesquisador. E pergunta-se também frequentemente por que se deve fazer investigação em educação. Então, a resposta é que a investigação educacional desenvolve novos conhecimentos acerca do ensino, da aprendizagem e da administração educacional, da gestão também. E também no caso das organizações aprendentes, né, de uma forma geral. Na semana passada, participei da banca de uma mestre egressa do MPGoa, que realizou um trabalho primoroso no serviço onde trabalha, no nosso hospital universitário, e cuja dissertação teve como produto um plano de ação para visita multidisciplinar na unidade de neonatologia do hospital. Então, é muito compensador ver um trabalho de pesquisa culminando com um produto que pode beneficiar o trabalho que você presta. Isso é gratificante, isso é realmente recompensador. E eu lembro agora de uma frase, né, do destacado dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht, que escreveu que a única finalidade da ciência está em aliviar a miséria da existência humana. Então, são aspectos epistemológicos, né, que se contrapõem a essa ideia de que a ciência precisa ser empreendida em função da teoria e não de suas possíveis aplicações na vida das pessoas. Os mestrados profissionais, né, como o MPGoa, por exemplo, o Prof. Saúde, que é o outro mestrado do qual eu participo, correspondem a essa busca, né, pela aproximação da produção acadêmica das práticas laborais, ou seja, um olhar voltado para as necessidades do mundo do trabalho, do mundo do nosso trabalho, como profissionais. O conhecimento em si não é suficiente para assegurar que ele vai ser usado, vai ser aplicado. Para que o conhecimento adquirido alcance sua relevância social e atenda às necessidades organizacionais de uma organização aprendente, é preciso que haja um compromisso, tanto dos pesquisadores como dos gestores, públicos ou privados. E dos pesquisadores, no sentido de transformar esse conhecimento em aplicações práticas e úteis para a sociedade. E dos gestores, assim como das instituições financiadoras, no sentido de planejar e avaliar a formulação de programas de qualificação e capacitação e ampliar o diálogo com os pesquisadores para operar o uso social do conhecimento que foi produzido. Então, essa é uma questão epistemológica que eu acabei deixando de destacar no vídeo anterior e agora lembrei de colocar aqui. Ainda nessa questão epistemológica,
há um autor bastante reconhecido, é o Fred Kerlinger, que escreveu esse livro, e eu lembro que foi um livro adotado na disciplina de metodologia da pesquisa do meu mestrado, né, quando eu fiz mestrado. E esse autor, né, que é um psicólogo americano que se dedica à área educacional, e é um estudioso da metodologia científica quantitativista, ele colocou essa questão de forma bem clara. Né? Aqui eu fiz um print, né, de uma página do seu livro, e ele coloca: o propósito da ciência é a teoria. Né? Então, é o acúmulo e a produção do conhecimento no sentido de aprimorar as teorias ou criar novas teorias. Então, ele coloca aqui também que a ciência e a pesquisa científica são absolutamente neutras. Né? Então, essa é uma questão bem controversa. Né? Então, a neutralidade do pesquisador é bastante questionável atualmente. E aqui ele coloca também, Kerlinger, que os resultados de pesquisas científicas podem e são usados tanto para os bons propósitos quanto para os maus. E ele coloca ainda: fazemos uso de bombas atômicas, instrumentos de destruição baseados na teoria científica, pesquisa em física e campos relacionados. Usamos também descobertas atômicas para a dessalinização da água, para a criação de energia praticamente ilimitada, e assim por diante. Então, ele coloca, de uma maneira até, digamos assim, extrapolando nessa questão estritamente científica e da própria neutralidade que ele afirmou antes, que bondade e maldade, né, melhora e deterioração, felicidade e sofrimento humano são assuntos para as pessoas que resolveram fazer certas coisas que têm boas ou mais consequências, que melhoram ou pioram as coisas, que promovem a felicidade humana ou aumentam seu sofrimento. Naturalmente, os resultados da ciência podem ser usados para ajudar a tomar tais decisões, e os cientistas, como seres humanos, podem participar na tomada de decisões. Mas a ciência em si, estritamente falando, não tem nada a ver com as decisões. Isto porque a preocupação da ciência, e é a única atividade humana em larga escala cuja preocupação é tão desinteressada, diz respeito apenas à compreensão e explicação de fenômenos naturais. Então, deixa eu ver aqui, como eu fiz uma citação direta, deixa eu ver aqui a página. Agora não é possível localizar, mas foi uma citação direta, né, deste livro de Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais, de Fred Kerlinger. Não, fica difícil. Agora eu não coloquei antes, então continuemos. A gente pensa, né, que o que Kerlinger colocou, né, no sentido de argumentar que a educação, por exemplo, elimina alguns mitos importantes sobre como a pesquisa deve ser conduzida, que ela não será vista como uma disciplina científica, se ela for vista de uma outra maneira, né? Com outra abordagem. Então, um desses mitos, né, que é essa noção de que a pesquisa deve ter a praticidade como objetivo principal, ele atacou essa questão e
em relação ao campo da educação ao qual ele se dedicava, ele considerava que a pesquisa básica tem o propósito de estudar as relações entre os fenômenos, né? E não tem o objetivo, a princípio, de resolver problemas práticos. Pode até resolver, mas assim, como uma outra repercussão. E ele, o Kerlinger, ele atribui essa importância que é dada à pesquisa aplicada ao forte caráter pragmático dos povos modernos, né? Da era industrial. E diz que pesquisas orientadas à resolução de problemas específicos têm mais valor por visarem aos resultados imediatos. E aí ele pondera também que essa atitude torna-se, ao mesmo tempo, amiga e inimiga da ciência. Amiga, enquanto as pessoas poderosas, entre aspas, veem utilidade na ciência, e inimiga quando a mesma é tida como ineficaz na solução dos problemas. Aí está o pensamento, né, de Kerlinger. Mas o que não se pode contestar é que a pesquisa é a atividade central que define a ciência. Então, é indiscutível essa questão. Sem pesquisa, o avanço do conhecimento científico acabaria. E o que é a pesquisa? Simplificando, né, para não nos estendermos muito, porque já acabei me estendendo aqui nessa questão epistemológica que eu não tinha mencionado antes. Então, simplificando, a pesquisa é a busca organizada do conhecimento. Para colocar assim um ponto mais refinado aqui, é a coleta sistemática e o estudo de fenômenos para aumentar o conhecimento e testar uma teoria ou testar uma hipótese. Quanto ao propósito, né, nós já discutimos essa questão controversa, mas que muitos, né, como já referi, pensam que o propósito da ciência é melhorar a vida das pessoas. Parece também absurdo para nós hoje que as pessoas já tenham pensado que a Terra era plana, né? E pior ainda, que existam pessoas hoje, em pleno século XXI, que ainda pensem assim. Então, quem poderia imaginar nosso planeta como um disco gigante com as estrelas e o céu acima e pedras e raízes de árvores e outras coisas abaixo? Mas essa foi a visão dominante da Terra em grande parte do mundo do século II, né? O século II antes de Cristo. Embora os detalhes diferissem de cultura para cultura. E não foram os exploradores que navegaram ao redor do mundo que finalmente colocaram a ideia de lado, mas foi o acúmulo de evidências muito antes disso. Né? Na ciência não interessa apenas saber que a água é formada a partir de dois gases altamente inflamáveis e que a Terra gira em torno do seu próprio eixo e ao redor do Sol. Importa descobrir como e por que ocorrem a reação química de formação da água ou a translação e a rotação dos astros. E para isso é preciso propor teorias e modelos científicos. Os cientistas operam dentro de um sistema projetado para testagem contínua, onde correções e novas descobertas são anunciadas em publicações científicas. A tarefa de sistematizar e estender a compreensão do universo é avançada, digamos assim, pela eliminação de ideias refutadas e pela formulação de novos
novas hipóteses, realização de novos testes para comprovar ou não, ou para pôr a teste essas hipóteses, até que surja uma como a explicação mais provável para qualquer fenômeno observado. Então, isso se chama método científico. As inovações, as invenções e compreensões advindas da ciência não são uma busca cega e desordenada. Seguem um método, muito menos fruto de ideias criativas que estavam à toa por aí, sem se atentar a questões, debates e pensamentos que abordavam fenômenos naturais e sociais. Então, a frase clássica de Newton, se enxerguei mais longe foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes, é exatamente sobre isso. Para falar sobre os objetos e fenômenos naturais e sociais, também nos apoiamos em quem estuda objetos e fenômenos naturais e sociais e que fizeram isso antes de nós ou então no nosso tempo. É o que, afinal de contas, fundamenta o método científico, né? O que é que o método científico representa, né, para o conhecimento científico? De forma ampla, costuma-se dizer que essas etapas aqui, ou estas sequências que fazem parte do método científico e que deveriam ser seguidas à risca, é que fazem com que o conhecimento que seja produzido seja um conhecimento obtido de forma rigorosa e sistemática, e isso tudo começa, não é, a partir da observação de um fenômeno. E essa observação do fenômeno suscitam, não é, a elaboração de perguntas. Então, algum evento, algum fenômeno que é observado, mas que ainda não foi suficientemente avaliado ou testado, é justamente aqui, nesse terceiro passo, a elaboração de hipóteses. Depois de observar um fenômeno, não é? Elaborar as perguntas, não é? Elaborar o problema de pesquisa que é colocado de uma forma interrogativa. Então, se colocam hipóteses que são respostas provisórias às perguntas que foram feitas. Então, muitas vezes, diferentes hipóteses são apresentadas para explicar uma mesma observação, né? Uma mesma evidência factual. O rigor no teste de hipóteses é o núcleo, podemos dizer, é o cerne da ciência. Se nenhum teste verificável puder ser formulado, a ideia é chamada de hipótese ad hoc, uma que não é frutífera, que não pode ser submetida à testagem. Então, essas hipóteses não estimulam a pesquisa e provavelmente não promovem o conhecimento científico. Então, falando aqui dessas etapas que são clássicas, né, do método científico, depois da observação do fenômeno, da elaboração de perguntas, da elaboração de hipóteses provisórias para responder a estas perguntas, que são problemas de pesquisa. Então, vamos para a coleta de dados, vamos realizar testes, experimentos, para, a partir desses dados coletados, nós possamos convertê-los em informação e em conhecimento, né? E aqui colocamos os dados brutos, né, sob a forma de informação por gráficos, tabelas, mas é a relação desses testes e que vamos em seguida analisar.
Nós vamos analisar estes resultados. Então, provavelmente aqui uma hipótese frutífera, né? Aqui está representada aqui uma ilustração, um diagrama do método científico para o caso do que ocorre no momento, né? Então, no momento, o que é que se pensa mais? O que é que os cientistas estão pensando sem parar, né, o tempo todo? É a produção, a criação e a produção de uma vacina contra o vírus SARS-CoV-2, né, que produz a Covid-19. Então, uma hipótese frutífera poderia surgir daqui, né? E aí, a partir daí, a realização de coleta de dados, análise dos dados, e depois dessa análise dos dados, o cientista vai escrever os resultados, os cientistas, né? Porque nenhum pesquisador faz nada sozinho. Então, a equipe de pesquisa vai escrever aqueles resultados que foram analisados, vai discutir, interpretar, concluir e publicar, não é? Porque uma pesquisa científica ela não tem realmente um valor científico propriamente dito se ela não vier à luz, se ela não for publicada, né? E aí esse conhecimento ele é compartilhado, né? Ele é compartilhado. Então, se produz, esse é o nossa esperança, né? Que se produza uma vacina que seja eficaz e segura contra o SARS-CoV-2, né? Para que possamos voltar, né, à normalidade, né, nas nossas vidas, nas nossas atividades, enfim. Então, este é o método científico clássico, né, que foi ilustrado aqui nesse diagrama. E na ciência, então, os fatos são determinados, começa pela observação, né? Depois a pergunta, hipóteses, a medição dos fenômenos naturais ou experimentais, né? E muitas vezes uma teoria ou mais de uma teoria é posta à prova aqui, né? No caso, teorias da subárea da imunologia, da virologia, são aqui testadas, né? E uma teoria é justamente uma hipótese que ganha uma ampla aceitação porque sobreviveu a investigações rigorosas, né? Repetidas. Bem, anterior. O método científico tradicional é baseado na dedução, que é fundamentada em hipóteses. Esse é o paradigma dominante, o modelo de ciência surgido no século XVI com a Revolução Científica. No século passado, no século XX, a ciência passou a ser questionada em vários de seus princípios e propostas. De acordo com a Ávila Araújo, nesse artigo, que é um artigo de epistemologia, o paradigma dominante é o modelo de ciência que surgiu no século XVI e que posteriormente é que foi denominado Revolução Científica e que se refere a mudanças históricas no pensamento e nas crenças que acompanharam mudanças na organização social e institucional na Europa entre 1550, né, meados do século XVI, até o início do século XVIII, aproximadamente. Né? Então, começando com Nicolau Copérnico, que afirmou um cosmos heliocêntrico, quer dizer, centrado no Sol, não é? E terminou esse movimento de revolução científica
não exatamente, mas é uma forma de colocar essa transição epistemologicamente, com Isaac Newton. Né? Com Isaac Newton, já do final do século XVII para o início do século XVIII, que propôs leis universais de um universo mecânico. Então, esse movimento foi caracterizado pela luta contra todas as formas de dogmatismo e autoridade e pela busca de leis, né, e da objetividade, da pretensa objetividade científica e o uso da matemática como instrumento privilegiado de análise. Né? A linguagem do método quantitativo é a matemática. E seguindo, não é, o entendimento de que apenas o que é quantificável, o que é mensurável, é cientificamente relevante. Então, esse paradigma dominante, tradicional, ele passou a sofrer um processo de perda, né, de confiabilidade, né, no século passado, no final, mais de meados para o final do século passado. Em termos mais amplos, os cientistas buscam uma organização sistemática do conhecimento sobre o universo e suas partes. E este conhecimento é baseado em princípios explicativos, cujas consequências verificáveis podem ser testadas por observadores independentes. Então, a ciência ela tem outro princípio importante, esse método científico tradicional, que é a replicabilidade, né? Então, a ciência engloba um grande corpo de evidências coletadas por observações e experiências que foram replicadas, que foram experimentos que foram repetidos. Então, para isso, não é, o método precisa ser descrito, não é, de forma clara e rigorosa. E embora seu objetivo seja abordar as explicações verdadeiras o mais próximo possível, mas os investigadores não reivindicam verdades explicativas finais ou permanentes, porque a ciência ela é autocorretiva, né? E ela não é um conhecimento infalível, né? Como já mencionamos no vídeo anterior. A ciência muda, a ciência evolui, os fatos verificáveis sempre têm precedência, porque muitas vezes a ciência vai se corrigindo, né? Vai se corrigindo por meio de estudos e mais estudos que são realizados. Aquela mesma questão, né, de Newton, né? Que ele viu mais longe porque ele estava de pé sobre ombros de gigantes. Então, o método científico orienta a pesquisa, tanto na área da saúde quanto na área de ciências humanas, sociais, exatas, né? Sobretudo nas ciências naturais, né? Química, física, biologia, astronomia. E o método científico não apenas preceitua a ordem e os tipos de atividades que dão validade a um estudo científico, ou seja, um selo de aprovação, mas também molda substancialmente a forma como pensamos coletivamente sobre o esforço de investigação da natureza e dos fenômenos da natureza. Então, o método científico tradicional é frequentemente apresentado nas etapas que foram revisadas no slide anterior, mas deve realmente ser visto como uma forma de pensamento crítico, sujeito à revisão e sujeito a repetidas validações. E tem sido muito influente, não é, o método científico. Quando a gente fala esse achado, essa conclusão, ela é científica, então já pensamos, deve ser verdade, né? Porque afeta significativamente a maneira como tentamos entender a natureza. Então, esse método científico tradicional não apenas ofereceu uma orientação clara para a coleta de conhecimentos e a produção de novos conhecimentos, mas também moldou fundamentalmente a maneira como pensamos sobre a exploração da natureza.
Então, devido à sua longa história, a dimensão tradicional do método científico é apoiada por procedimentos operacionais padrão, claros e muito fortes. E ainda hoje, não é, esse método científico tradicional é hegemônico dentro do método quantitativo em muitas áreas. Na área da saúde, particularmente, o método quantitativo ainda é bastante valorizado e praticado, né? Então ainda exerce sua hegemonia. Mas falamos em pesquisa, né? E já que estamos aqui falando em fundamentos, então o que é pesquisa? Nós estamos falando em fundamentos dos métodos quantitativos e o que é pesquisa, né? A pesquisa é uma busca lógica e sistemática por informações novas e úteis sobre um determinado tópico. E a produção, né, do conhecimento deriva dessa busca por informação, mas não apenas para parar aí da informação, mas para que essa informação se converta em conhecimento, que abordamos no vídeo anterior. Então, a pesquisa é uma investigação para encontrar soluções para problemas científicos, não é? Tanto na área social quanto na área da saúde, na área de ciências biológicas, na área de ciências exatas. Então, sempre buscando, não é? Seguir objetivos, né? Sistemáticos e análises também sistemáticas. Então, é uma busca por conhecimento que significa uma descoberta de verdades que ainda não estão ocultas, ou melhor, ainda não estão desveladas, né? Eu lembrei do que também mencionei no vídeo anterior. São verdades que são questões, né, que ainda não estão completamente desveladas, que ainda estão ocultas ou meio obscuras. Então, o termo investigação deriva do latim investigatio, que vem de in mais vestigium. In, né, significando uma ação, né, a ação de entrar, né, e vestigium correspondendo a vestígio, a marca, a sinal. Então, as informações podem ser coletadas de diferentes fontes, né, como dados observacionais, a partir de experimentos, né, a partir de relatos de pessoas, a partir, né, de livros, a partir da natureza de uma forma geral. Então, a pesquisa pode levar a novas contribuições para o conhecimento existente. Somente por meio de pesquisas é possível fazer progresso em um determinado campo do conhecimento. A pesquisa é, de fato, né, um marco da civilização e determina os aspectos econômicos, sociais, de desenvolvimento político, né, de uma nação. Então, os resultados da pesquisa científica muitas vezes forçam uma mudança de visão, né, uma mudança filosófica de uma visão de alguns problemas que são investigados. Então, por isso que muitas vezes mudam-se paradigmas. Mudam-se paradigmas porque, por meio da ciência, são corrigidos conhecimentos que até antes, né, eram considerados como verdade. E lembrar que a pesquisa não se limita apenas à ciência e tecnologia. Existem vastas áreas de pesquisa em outras disciplinas, como na disciplina de línguas, né, de letras, literatura, na história, na sociologia, na antropologia. O que quer que seja o assunto, a pesquisa deve ser um processo ativo, né, um processo diligente e sistemático de investigação, a fim de descobrir, de interpretar e revisar fatos, eventos, comportamentos e teorias, aplicando o resultado
de pesquisas para o refinamento do conhecimento em outros assuntos, ou na melhoria da qualidade de vida humana também, né? E assim se torna uma espécie de pesquisa que visa também a melhoria da vida das pessoas, assim como ao desenvolvimento. E a pesquisa é feita com a ajuda de estudos, experimentos, observação, análise, comparações, raciocínio lógico, indutivo e dedutivo, né? Então a pesquisa é de fato assim onipresente na vida, na nossa vida atualmente. Por exemplo, sabemos que fumar cigarros é prejudicial à saúde, né? Que provoca câncer de pulmão, laringe, principalmente, causa doenças cardiovasculares, né? Causa enfisema pulmonar, bronquite crônica, doenças vasculares periféricas e tantos outros malefícios, né, à saúde humana. Sabe-se, por exemplo, que a heroína é viciante. Sabe-se, por exemplo, que o composto de vaca é uma fonte útil de biogás, que, por exemplo, a malária é devido a um protozoário plasmodium, né? Que a AIDS é causada pelo vírus HIV. E como sabemos tudo isso? Tomamos conhecimento de todas essas informações apenas por meio de resultados de pesquisas científicas. Mais precisamente, não é, as explicações, né, que essas pesquisas trouxeram à civilização. Então, nós vemos e experimentamos coisas que exigem pesquisa o tempo todo. A qualquer hora que estejamos comparando um método ou um produto com outro, estamos conduzindo uma pesquisa. Por exemplo, digamos que uma pessoa está se perguntando se deve dirigir para o trabalho ou pegar o ônibus, ou ir de Uber, ou ir de táxi. E sua principal preocupação é o custo. Então, sua hipótese ou sua, digamos assim, resposta provisória à sua pergunta pode ser se esses meios de transporte, né, tomando, por exemplo, o ônibus, ao invés de dirigir para o trabalho, se eles farão com que essa pessoa economize dinheiro. Para ver se essa hipótese está correta, então essa pessoa pode dirigir seu carro para o trabalho por uma semana e durante a semana seguinte pegar o ônibus para o trabalho. No final das 2 semanas, não é? Então, essa pessoa soma os custos associados a cada método de transporte e compara os resultados. Este é um exemplo simples de pesquisa, um exemplo claro, né? Um exemplo simplista só para ilustrarmos aqui a nossa apresentação. Bem, as ciências se constituem assim, não é? Enquanto tal, pela formulação de problemas e de hipóteses que são testadas mediante observações no mundo real, constituem, não é, um procedimento que exigem decisões metodológicas, não é, sobre, por exemplo, recortes da realidade, sobre técnicas mais adequadas para aprender essa realidade. Então, cada pesquisa, cada investigação demanda uma metodologia específica que se adeque ao objeto de estudo daquela investigação em particular. E decisões de método estão, então, na base das pesquisas e contribuem para a construção do saber, tanto teórico quanto da experiência cotidiana. Então, a palavra ciência está associada ao conhecimento validado ao chamado método científico, né? Que toma como base esses dois pressupostos, né? O de que o método científico seja verificável, né? Seja possível confirmar, ou pela negação, né?
falseabilidade daquela hipótese ou pela corroboração da hipótese. Então, revelando, ou pelo menos não confirmando, mas corroborando uma realidade objetiva que existe, independentemente do que os observadores fazem ou desejam, ainda que não possam assim, essa realidade não possa ser totalmente conhecida. E o outro pressuposto é de que a validade das explicações e afirmações científicas se baseia em sua conexão com a realidade objetiva, né? E aqui eu estou falando do método quantitativo. Então, a reflexão sobre questões de método é de fundamental importância para a produção do conhecimento. A ciência utiliza métodos e técnicas, mas métodos não é sinônimo de técnicas, né? Então, para obter o conhecimento sobre os fenômenos em estudo, usamos o método e usamos técnicas. O método é o conjunto de procedimentos que tem por finalidade conduzir a pesquisa de forma sistemática, objetiva e criteriosa. E existe uma diferença, né, entre o próprio termo método de pesquisa e metodologia de pesquisa. Porque os métodos de pesquisa são os vários procedimentos, esquemas e algoritmos usados na pesquisa. Todos os métodos usados por um pesquisador durante um estudo de pesquisa são denominados como métodos de pesquisa. E eles são essencialmente planejados, científicos, né? E incluem procedimentos, né? Esquemas numéricos, abordagens estatísticas. Então, quer dizer, métodos que ajudam a coletar amostra, a recrutar a amostra, a coletar dados e encontrar uma solução para a pergunta da pesquisa, ou seja, o problema da pesquisa. Então, particularmente, métodos de pesquisa específicos requerem explicações baseadas em fatos coletados, medições e observações, e não apenas no raciocínio em si. Métodos e técnicas são definições que se complementam, mas que de forma alguma podem ser considerados sinônimos. Os métodos dizem respeito a uma forma de abordagem, de observação e para a produção do conhecimento, né? Ou seja, são recursos que definimos como quantitativo ou qualitativo ou misto. Então, aqui na nossa disciplina estamos estudando os métodos quantitativos. Em outra disciplina, vocês vão estudar os métodos qualitativos. Então, as técnicas já dentro dos métodos dizem respeito a uma forma de abordagem, de observação, né? E são modelos, digamos assim, padronizados de coletar e analisar dados que são escolhidos a partir da abordagem. Por exemplo, a aplicação de questionários, né? A execução de entrevistas, e dependendo da abordagem, né, também a realização de entrevistas em profundidade, a observação participante, a pesquisação, entre outras, dependendo da abordagem. Então, o método, como diz aqui Galiano, né, no seu livro Método Científico, Teoria e Prática, que eu recomendo, né, é bastante claro e tem uma linguagem simples, né, e direta. Então, eu vou anexá-lo, né, no SIGA para que vocês possam consultá-lo, se já não tiverem este trabalho. Então, o método é o orientador geral da atividade, é a estratégia da ação, certo? Então, aqui como define Galiano, é um conjunto de etapas que são dispostas de forma ordenada, né, para realizar a investigação. Já a técnica é a tática, né?
Enquanto o método é a estratégia, a técnica é a tática. O método determina ou indica o que fazer, e a técnica é o como fazer. A técnica assegura a instrumentação específica da ação em cada etapa do método. Então, o método estabelece o caminho correto para chegar a um fim. Por isso que o método é mais amplo e mais geral que a técnica, né? Também o mesmo método, como diz Galiano, o mesmo método permite a utilização de técnicas distintas. E entre estas técnicas possíveis, então vamos decidir qual é a mais adequada para realizar o nosso estudo. E isso depende do quê? Da natureza do problema de pesquisa, da nossa pergunta da pesquisa. Então, agora vamos à questão, assim, mais propriamente, da abordagem e da diferença da abordagem quantitativa e qualitativa. Métodos e abordagens de pesquisa qualitativa e quantitativa representam diferentes estratégias de pesquisa. Deixa eu ver onde estamos, 51. Ao que me parece, teremos mais um vídeo, um terceiro vídeo, não haverá tempo suficiente para terminar aqui o que eu me propunha a expor sobre esses fundamentos da pesquisa. Bem, mas continuemos. Então, como dizia, os métodos e abordagens de pesquisa quali e quanti representam diferentes estratégias, né, de pesquisa e diferem em sua questão teórica e também epistemológica e até ontológica. As questões-chave no debate quantitativo-qualitativo são um objeto de estudo da epistemologia. Então, os pesquisadores quantitativistas, né, percebem a verdade como algo que descreve uma realidade com números, com lógica, né, com uma postura objetiva. Aqui tem números, né, uma postura objetiva. E a pesquisa quantitativa ela se concentra em dados nesses numéricos, né, e num raciocínio convergente, em vez de raciocínio divergente. Isto é, a geração de uma variedade de ideias sobre um problema de pesquisa de maneira espontânea e fluida, né? Seria divergente. E, na verdade, o método quantitativo ele é convergente. Então, os pesquisadores quantitativistas, eles se baseiam na objetividade, na questão numérica ou estatística ou quantitativa, no fato de aqueles resultados da pesquisa serem generalizados, né? A partir dos seus resultados de uma pesquisa quantitativa, né? A ideia do pesquisador quantitativista é generalizar aqueles resultados, né, para a população a partir da sua amostra. E já os pesquisadores qualitativistas, eles estão preocupados com a natureza mutável da realidade criada por meio das experiências das pessoas. Então, é uma abordagem subjetivista, uma realidade que está em evolução, é uma realidade na qual o pesquisador e o pesquisado são mutuamente interativos, né, e que não são estanques, não são separáveis. Então, são usadas palavras, né, discursos, falas, narrativas, né? Esse resultado também dessa pesquisa não é generalizável. E também tem um aspecto aqui que é importante. Na abordagem quantitativa, o raciocínio usado é o dedutivo. E na qualitativa é o indutivo. Né? Então, como já estamos avançados no tempo, só vou concluir essa parte aqui. E
o uso de qualquer abordagem depende dos pesquisadores, não é? Porque depende do que eles estão pesquisando, depende da sua área, do método de coleta e análise dos dados. E os fundamentos teóricos de cada método, de cada abordagem, estão explicados por meio da epistemologia. Isso é um debate intelectual muito intenso, né, entre pesquisadores quantitativistas e qualitativistas. Os quantitativistas, que são mais puristas, articulam suposições que são compatíveis com o que é comumente chamado de paradigma positivista, né, ou seja, objetivista. E já esse paradigma positivista, né, supõe que as observações devem ser tratadas como entidades da mesma maneira que os cientistas das ciências naturais tratam os fenômenos, né, de forma objetiva. Já a abordagem qualitativa, ao contrário, epistemologicamente, segue uma visão interpretativista ou construtivista, porque rejeita, né, aquela suposição positivista de que a realidade é objetiva, né? Então, aqui na abordagem qualitativa, né, a realidade ela é subjetiva, é múltipla e socialmente construída por seus participantes. Então, epistemologicamente, o investigador e o investigado são entidades independentes na pesquisa positivista, quantitativista, né? Então, o investigador é capaz de estudar um fenômeno pensando que não o influencia, né? Então, é o mito da neutralidade científica positivista. Então, como dizia, aqui na abordagem qualitativa, a base é o interpretativismo, tá? E ontologicamente falando, existem múltiplas realidades ou múltiplas verdades baseadas na construção da realidade. Como eu disse, a realidade como sendo socialmente construída, né? E, portanto, está em constante mudança. E em um nível epistemológico, não há acesso à realidade independente de nossas mentes. Nenhum referente externo para comparar as afirmações da verdade, né, é tido como um central, né, nessa epistemologia. Porque o investigador e o investigado estão interativamente ligados, de modo que as descobertas sejam criadas mutuamente no contexto da situação que molda a investigação. E a ênfase da pesquisa qualitativa está no próprio processo, né, nos significados. As técnicas usadas em estudos qualitativos já são diferentes das técnicas usadas nos estudos quantitativos, né? E em vez de pequenas amostras, digamos assim, de grandes amostras, quer dizer, que são usados nos estudos quantitativos, no estudo qualitativo, pequenas amostras propositadas, né, de respondentes articulados, são usadas porque podem fornecer informações importantes, e não porque são representativas de um grupo maior, como acontece na abordagem quantitativa, em que as amostras devem representar grandes populações finitas ou infinitas. Mas aqui encerramos este vídeo, né, e continuaremos para terminar, para realmente finalizar dessa vez essa questão da epistemologia e dos fundamentos, claro, focando a abordagem quantitativa, mas também comparando rapidamente com a qualitativa. Então, até o próximo vídeo.